Eu quero, antes de mais nada, saudar hoje a sessão solene que aqui se realiza sobre a Rede Vida, parabenizar por todo o trabalho realizado, toda a comunicação extremamente importante, os debates que lá são firmados e o trabalho social ali desenvolvido. Mas eu ocupo essa tribuna para registrar um fato importante, senhor presidente, que acabou de acontecer, que foi a reunião entre o presidente Renan Calheiros e o presidente Eduardo Cunha, as duas casas, Câmara e Senado, unidas para construir uma pauta proativa, uma pauta de grande responsabilidade e alcance político, econômico e social para o Brasil. Essa reunião que discutiu as questões federativas, após a reunião sobre o Pacto Federativo, essa reunião ouviu, sobretudo, dos governadores, dos representantes dos estados, dos vice-governadores, as preocupações, o ponto de vista e as dificuldades que hoje, registrado e comumente conhecido na imprensa, resultado da crise econômica, hoje tomam conta de todos os governadores do Brasil. E foi um encontro democrático, o que aconteceu agora na sala do presidente Eduardo Cunha, contou com a participação do presidente Renan Calheiros, e lá foi debatido uma pauta conjunta a favor do Brasil. Sobretudo, não para contornar, não para explicar, mas para encontrar saídas adequadas para essa crise pela qual estamos atravessando e colocar nos eixos também a questão da ética, da fiscalização e de um trabalho conjunto que permita ao Brasil ter mais transparência nas administrações públicas. Contou com a participação do senador José Serra, que terá um papel importantíssimo na discussão do Pacto Federativo. E também foi lançado a Lei de Responsabilidade das Estatais, que exatamente com esse papel de as estatais no Brasil administradas, não importa com quem seja, sempre foram uma caixa preta e o povo brasileiro nunca entendeu como é que estatais que foram criadas para dar lucro acabavam dando prejuízo. E ninguém conhecia a sua contabilidade, as suas ações. Não pode mais o Brasil ser administrado desta maneira. Portanto, nesse encontro democrático de hoje, que foi resultado do encontro de ontem, muito oportuno para discutir as questões federativas, eu considero que foi o início de uma construção de uma agenda que, de fato, nos permita avançar na elaboração, na votação de projetos que são importantes para o Brasil, numa pauta positiva. E pauta positiva não é só aquilo que se vota aqui e se fica nos escalinhos do Congresso Nacional. A pauta positiva é aquela que, no momento dessa crise, vem dar sustentação as políticas necessárias para serem implantadas agora e que, nesse momento, ainda não foram possíveis por falta de uma legislação eficiente e de uma atitude por parte do Executivo que vá na direção da solução dos verdadeiros problemas e gargalos que estrangulam há décadas a economia dos estados e, por consequência, a economia dos municípios também. Porque quando o Estado vai mal, quando a União não cumpre as suas responsabilidades, não olha para a questão das economias estaduais e ouvida, sobretudo, aqui na questão da saúde, que hoje é um verdadeiro descalabro, você vê a saúde, como ela se encontra, com os costos que aí estão colocados. E nós, todos os brasileiros, principalmente os que mais precisam da rede pública de saúde, sem um mecanismo para que possa superar as suas dificuldades. Então, essa pauta que foi debatida, que foi apresentada, evidentemente que terá tempo para que seja acordado com uma boa comissão de trabalho, não a comissão para constar que lá tem um deputado e um senador que conseguiu estar dentro de um trabalho como esse, mas para apresentar propostas e resultado. E refletir verdadeiramente a iniciativa do que é construir um pacto federativo. Eu queria também dizer que essa melhoria, presidente Raupp, das relações das duas casas, que significa entre si as unidades do Parlamento, preocupado com a federação e com a qualidade de vida do cidadão brasileiro, foi um passo significativo na consolidação da democracia representativa. As principais preocupações que foram colocadas dizem respeito à destinação de mais tributos para os fundos constitucionais distribuídos a estados e municípios. A proibição de criação de despesas
eu acho que a Vossa Excelência participou dessa proposta, para os entes federados sem previsão de fonte de recursos. A liberação da contratação de financiamentos e uma maior participação da União na questão da saúde e segurança pública. Eu destaco aqui a avaliação do presidente Renan Calheiros, quando diz que o cenário atual da crise está pedindo a todos nós, Estados, União, a busca de esforços para definitivamente equilibrar a federação. Nós devemos, de fato, nos unir em favor da prioridade do desenvolvimento econômico e social dos estados e municípios, porque é lá, sem sombra de dúvida, onde reside, trabalha os cidadãos brasileiros. E não apenas continuar naquela atitude insana que é aprovar medidas convenientes contra uma crise de gestão em meio a um cenário de ajuste fiscal, no qual os estados terão participação de cerca de 11 bilhões na tentativa de atingir o superávit primário deste ano. Hoje, nós sabemos que temos vários desafios que já foram listados pelos estados, apresentados na reunião do Pacto Federativo, que cumprem a sua parte, mas continuam esperando a correta contrapartida da União para garantir seu desenvolvimento econômico e as possibilidades de crescimento amplamente divulgadas e teimosamente colocadas até nesse tempo de crise. Nós temos a demora do governo federal, senhor presidente, nos repasse para os estados brasileiros. Nós não conseguimos mais falar. Eu, como presidente da Comissão de Orçamento, não consigo mais entender, nem divulgar, nem debater o assunto desse repasse por parte do Ministério da Fazenda, né? Porque a falta dessa definição, inclusive dos cortes que devem ser anunciados entre hoje e amanhã, coloca todos numa situação de alerta, de preocupação e agora de total desânimo. Senhora presidente, senhora oradora, senadora Rose de Freitas. Pois não, senhor presidente. Do nosso querido Estado do Espírito Santo, é com muita satisfação que gostaria de aparteá-la, parabenizando Vossa Excelência pelo oportuno pronunciamento, porque ontem, quando os governadores estiveram nessa casa, conversando com os dois presidentes, com o Renan, presidente da nossa casa, que é o Senado, e com o presidente Cunha, da Câmara Federal, e com nós também, os senadores e os deputados federais, foi assim com a grande esperança desse Brasil voltar para os trilhos, voltar a crescer. E quando Vossa Excelência pronuncia a importância desse fato, ainda mais que Vossa Excelência, como é presidente da CMO, da Comissão Mista de Orçamento, fazendo um trabalho extraordinário de participação, de integração de todos os estados, as pessoas, todas ali, os senadores, os deputados, para poder defender um Brasil sem ter discriminação de nenhum lado. Todo mundo possa ter a oportunidade de juntos desenvolver esse país. Então, esse pacto federativo e esse discurso que Vossa Excelência traz da importância do nosso governo federal a colaborar nesse momento de crise para os estados e para os municípios é de muita relevância. Quero contar que tenho a honra de estar presidindo essa sessão, de estar ouvindo esse discurso de Vossa Excelência e dizer que ele é de uma relevância muito grande para o nosso país. Muito obrigado. Vossa Excelência sabe, presidente. Pois não, Vossa Excelência sabe, presidente, que acompanha a sua vida política de perto, tive o prazer de conhecê-lo, sei da sua determinação em trabalhar a favor do Brasil e do seu Estado. Eu agradeço muito a parte e me sinto honrada que esse discurso seja sobre a sua presidência. Muito obrigado. Pois não, senador Ao mesmo tempo que eu peço uma parte, presidente querido do meu partido. Obrigado. Eu peço também ao presidente que amplie o tempo da deputada Rose Freitas, que já está terminando, e com a parte do presidente e a minha, certamente vai faltar tempo para que Vossa Excelência possa concluir o pronunciamento. Eu pediria mais 5 minutos, que já está terminando ali. Já deu 5 minutos, obrigado, presidente generoso. Nobre senadora Rose Freitas, Vossa Excelência conhece profundamente os problemas do nosso país, do vosso Estado, do Espírito Santo, e que foi vice-presidente da Câmara dos Deputados, a primeira mulher a presidir a Câmara, a presidir também, porque presidiu por várias sessões a Câmara dos Deputados, falou muito bem quando o senador Renan e o deputado Eduardo Cunha, presidentes do Senado e da Câmara, estão afinando, né, as violas, os ponteiros, para trabalhar unidos para auxiliar os estados e municípios. O Pacto Federativo, que há muito tempo vem sendo discutido, e o nosso querido saudoso Luiz Henrique,
que nos deixou há poucas semanas, né, falava muito sobre o Pacto Federativo, sobre uma forma de melhorar a situação dos estados e municípios, uma forma de a União partilhar um pouco mais, dividir um pouco mais o quinhão da receita, da arrecadação com os estados e municípios. Eu espero que Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Orçamento, Comissão Mista de Orçamento para o orçamento do ano que vem, que já começa a trabalhar agora e que eu também vou relatar setorialmente a Justiça e a Defesa, e hoje nós estamos tendo aqui no Senado Federal o ministro da Defesa, Jacques Wagner, com todas as forças, a Marinha, a Aeronáutica, o Exército, áreas importantíssimas também para o nosso país, mas, sobretudo, a questão da educação, da saúde, da infraestrutura, né, do saneamento básico, da segurança pública, enfim, uma série de questões que a União precisa melhorar um pouco mais. Mas eu sempre tenho falado que as crises passam, então eu espero que o orçamento do ano que vem seja melhor do que o desse ano, porque as crises são passageiras. O Brasil é a 7ª economia do mundo, a 7ª potência do mundo, logo essa crise não vai nos abalar, como já não nos abalou em outras crises passadas, e nós vamos continuar crescendo, vamos retomar o crescimento a partir do ano que vem para poder gerar mais emprego e renda para a nossa população. Parabéns pelo vosso pronunciamento. Eu agradeço a Vossa Excelência e sei que Vossa Excelência, ao longo desses anos e mandatos, tem refletido sobre a situação do Brasil. Quero comungar da sua expectativa de que o Brasil realmente possa voltar a se desenvolver. Nosso momento é de muita preocupação, de ausência de algumas decisões, como, por exemplo, a falta de definição por parte do Ministério da Fazenda na criação do Fundo de Compensação destinado a cobrir essas possíveis perdas dos estados com a aprovação de uma reforma do ICMS. A guerra fiscal, senhor presidente, foi a saída dos estados para compor suas receitas, mas hoje já não é possível nem fazê-la mais, porque hoje a questão dos incentivos não é possível se dar diante da perda de tantas receitas. Nós podemos dizer que há um aumento da participação do município na divisão dos recursos, mas, por outro lado, as atribuições também cresceram muito. Os governadores apontaram acertadamente a necessidade da União assumir a responsabilidade com a segurança pública. Esse discurso já foi feito. Falta apontar em que estrutura econômica, em que base essa política de segurança pública se dará. Portanto, eu queria, concluindo, dizer que os governadores querem cumprir o compromisso que o modelo de segurança está posto, mas será reestruturado, mas querem também entender qual é a responsabilidade e a participação da União nesse processo. Encerrando, eu queria dizer que a melhoria do saneamento básico foi citada, a desoneração, senhor presidente, e sei da importância disso, do PIS/COFINS sobre o faturamento das companhias de saneamento básico, de modo a favorecer mais investimento no setor. Até agora, a proposta da reforma tributária é feita no ICMS. Precisamos também que a União faça a sua parte, flexibilizando o PIS/COFINS no saneamento básico. Outra medida é a redução da dívida pública, para permitir mais condições de melhores investimentos e a correta compensação por parte da União na desoneração das exportações. Hoje a União não compensa adequadamente, senhor presidente, concluindo, os estados que contribuem de forma decisiva para o equilíbrio das contas externas do país. E é ressarcido muito menos do que aquilo que é de direitos dos estados, e Vossa Excelência sabe bem disso. Há também o desafio de reduzir para zero a alíquota do PASEP, uma medida que terá efeito positivo para o equilíbrio das contas públicas. O PASEP perdeu sua função, mas continua tributando estados e municípios. Isso foi mencionado que a redução da alíquota de zero permitirá o retorno de 4 bilhões a mais por ano para estados e municípios. Portanto, não está tão difícil, não está tão difícil assim, que a União possa, discutindo com estados, encontrar saída para todas essas demandas que estão postas e para essa crise que nós estamos enfrentando. Todas essas demandas terão, e tenho certeza, serão sistematizadas e avaliadas com responsabilidade e comprometimento pelo Congresso Nacional. Eu saúdo
o senador Walter Pinheiro, que foi escolhido para presidir a comissão especial, que irá acompanhar o encaminhamento dos temas federativos que foram. E a senadora Simone Tebet, que será vice-presidente da comissão, acompanhada também do Fernando Bezerra, escolhido como relator. Nós demos um grande passo neste 20 de maio. E os resultados na agenda federativa não tardarão a chegar. Esse é meu depoimento de esperança e de comprometimento com o meu país. Muito obrigado, senhor presidente.